Boa noite, tudo bem com você? Prazer imenso ter a sua companhia aqui comigo para mais o Identidade, o seu programa de boas conversas. Hoje, em uma edição comemorativa para o Dia das Mães. Você que é mãe, está assistindo, ontem recebeu muito carinho, tenho certeza, o abraço, o carinho à distância. Hoje a gente ainda dedica esse programa para falar com vocês e destacar uma história especial. Longanimidade, alegria, bondade, amor, paciência, todas essas qualidades têm algo em comum. São dons do Espírito Santo. Se você inclusive precisa de alguns ou algum desses dons na sua vida e no seu lar, eu tenho aqui comigo um guia de estudos gratuito, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Com ele você vai ficar sabendo mais sobre o Espírito Santo e como você pode aprender a ter esses frutos na sua vida. Aqui são 15 lições que vão realmente te ajudar a ser transformado por Deus, o Espírito Santo. Tanto o guia de estudos quanto o envio até a sua casa sem custo algum. E para receber é muito simples, você liga no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você envia uma mensagem agora mesmo no WhatsApp. 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. É tudo gratuito, é tudo seu, aproveite. Hoje eu converso com a Fernanda Ando, mais conhecida como Nanda. Ela mora no Japão há mais de 10 anos e construiu a vida dela lá. Mãe do Kaito e da Helena, ela vive em um lar multicultural e é uma das grandes referências em aulas de japonês no nível 0 ao fluente para brasileiros. Ela vem falar da experiência de ser mãe brasileira no Japão. E como tudo aconteceu, inclusive entre altos e baixos, você deve imaginar, né? Então a gente faz aquele nosso intervalinho, são 30 segundos e daqui a pouco eu tô aqui com a Nanda. Não sai daí. De volta aqui o Identidade para a gente fazer essa conexão direto com o outro lado do mundo. A gente vai para o Japão conversar com a Fernanda. Bom, Fernanda, eu te desejo uma boa noite daqui, mas na verdade é bom dia aí, né? Então, bom dia para você. Bom dia, né? A gente fala Ohayou gozaimasu. Bom dia. Gostaria muito de poder repetir, mas aí eu tenho que fazer o curso com você para conseguir. Bom, a Fernanda ficou conhecida, inclusive, como a Fernanda do Nihongando. O que isso quer dizer, Fernanda? Olha, o Nihongando, na verdade, numa das minhas primeiras lives que eu fiz num grupo grande daqui de mães no Japão, uma das seguidoras estava lá, agora está na hora de Nihongar, porque Nihongo seria a língua japonesa em japonês. Então a gente fala Nihongo. Então fica esse trocadilho, né? Nihongar, como se fosse um verbo, vamos falar japonês. Eu falei, vamos fazer então conversando com Nanda. Eu falei, eu vou trocar isso aí pro Nihongando, né? Então ficou Nihongando com Nanda. Então vem do Nihongo, que significa japonês. Legal. E olha, por aí já são mais de 4.000 alunos. Inclusive você já ganhou um prêmio de fenômeno digital aí no Japão no ano de 2018, então você vem construindo uma carreira e um trabalho muito concreto. Você chegou aí desse outro lado do mundo com 20 anos e um monte de expectativas que tinham se frustrado, né, Fernanda? Conta pra gente esse momento da tua chegada no Japão. Bom, eu como a maioria dos brasileiros que estão aqui no Japão, a gente vem com o planejamento de ficar 3 anos. Muito comum, eu vim para ficar 3 anos, já estou lá. E aí a gente completa ali com um número, geralmente 2 dígitos já. E comigo não foi diferente. A intenção foi vir para o Japão, ficar 3 anos, trabalhar bastante nas fábricas. Você trabalha 12, 13 horas por dia praticamente, faz aquela poupança, volta para o Brasil e aí sim começa a vida. Esse era o planejamento, né? Só que aí, né, a vida vai dando umas reviravoltas. Hoje em dia eu fico me perguntando o que eu estou fazendo aqui. E já estou aí há 13 anos aqui no Japão, acho que quase 14 anos nessa jornada aí. Bom, você chega no Japão em 2008.
2008, para quem não se lembra, ficou muito conhecido como uma grande crise econômica que o Japão passou, né, nesse ano. Então, aquela imagem de muitos brasileiros indo, trabalhando, né, nessas fábricas e realmente conseguindo juntar muito dinheiro, que era o teu sonho, logo que você chegou, ele não se concretizou. Eu sei que você, inclusive, fez uma história de um rodízio e trabalhava uma vez por mês. É verdade, é verdade. Quando eu cheguei, justamente, né, essa crise, ninguém estava esperando que fosse ter, né, uma crise como essa. E nisso, ainda mais com essa época do visto, foi justamente no pior momento, no pior cenário para poder vir ao Japão. E a gente encontrou realmente pessoas sendo demitidas, pessoas no seguro-desemprego. O Japão tinha até uma ajuda emergencial dando a passagem para os brasileiros irem embora do Japão, porque estavam passando dificuldade, muitos já estavam até, a gente viu pessoas brasileiras em situação de morando na rua mesmo, porque já não tinha mais, não tinha emprego, então estava bem difícil, tanto para quem já falava o japonês, quanto estava pior ainda para quem estava chegando sem saber falar o japonês também, que era o meu caso, eu não sabia falar praticamente nada em japonês, e foi bem difícil. Então, com os contatos ali, com algumas pessoas, eu consegui entrar num rodízio que aí eu e mais outras moças a gente conseguia revezar trabalhando aí uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. Mas esse foi um período ali dos 3 primeiros meses, depois a gente conseguiu, né? Eu falo a gente porque eu não estava sozinha, eu não vim sozinha, e aí acabou que a gente conseguiu um trabalho, né, num mercado brasileiro, e aí a gente ficou aí durante um tempo aí. Como é que foi esse primeiro contato aí com uma nova cultura num novo país? Olha, apesar dos 2 primeiros anos, eu penso assim, nossa, 2 primeiros anos, 2 anos morando no Japão, mas a verdade é que eu estava dentro daquela bolha, né, dos brasileiros. Então eu trabalhava só com brasileiros, eu ia só nos mercados brasileiros, eu tinha só televisão, né, na Globo Internacional, nesses canais assim pagos. Então eu não tinha, né, muito contato com a cultura, inclusive restaurantes. A gente ia sempre para aquelas franquias, McDonald's ou então lugares que a gente sabia que encontrar ali. Então, eu digo que eu realmente vim para o Japão mesmo 2 anos depois do que realmente eu vim. Que aí sim, eu comecei a me abrir mais para o país, de sair dessa bolha, de conversar com os japoneses. Foi aí que eu conheci também o meu marido, que ele é japonês. Aí sim, realmente eu tive aqueles choques culturais aí que a gente normalmente escuta falar. E eu falei, então realmente é assim que funciona. Então, a partir do momento que eu comecei, né, a morar junto, né, que a gente se conheceu logo, a gente já foi morar junto, que eu comecei a ver como que é diferente, né, nossa cultura com a cultura do japonês. Mas também, por um outro lado, muita coisa que eu ouvia falar, nossa, o japonês é assim, o japonês faz isso, eu vi que também nem sempre, nem era aquilo tudo e nem era muito verdade. Eu sei também que, assim, você começou a perceber, poxa, eu tenho mais 1 ano e meio para estar aqui, não falo a língua ainda. Então você juntou todas as suas economias e foi fazer um intensivão de japonês. Não é fácil aprender uma língua como o japonês, né? A gente não está falando de uma língua como o inglês, que a gente tem contato a vida inteira no Brasil, né? Ou aprender espanhol, que tem ali uma proximidade com o português. A gente está falando de japonês. Como é que foi essa imersão na língua? Pois realmente é muito diferente. A gente pensa que assim, vou para o Japão, então vou aprender a língua naturalmente. E não é isso que acontece. Você pode pegar os dados aí de brasileiros há 20 anos, 30 anos de Japão e ainda não falam o japonês. Eles também têm vários fatores aí, que tem muitos tradutores, muitas cidades, muitas escolas, às vezes já estão ali adaptadas para os pais brasileiros ou para a comunidade num total. Mas isso aconteceu também comigo, eu achei que eu fosse já, não, vou para lá e eu vou aprender no dia a dia. Não aconteceu, eu tentei estudar por conta própria, tentei outros métodos, professor particular, só que é aquele negócio, né, eu fazia uma aula uma vez por semana, então eu não conseguia criar aquele hábito do estudo, não conseguia colocar aquilo ali na minha rotina, apesar de estar no Japão. E aí, realmente, com 1 ano e meio, mais ou menos, ou próximo desses 2 anos, né, eu e o meu ex, a gente seguiu caminhos opostos, e eu tinha mais 1 ano e meio, mais ou menos, de visto, porque como eu não sou descendente, eu não conseguiria fazer uma renovação de visto, já iria embora mesmo, estava tudo bem. Mas eu pensei, poxa, né, a gente vem com uma ideia de juntar bastante dinheiro, a gente não consegue
atingir esse objetivo. Eu tenho 1 ano e meio, eu tenho uma escolha. Eu continuo trabalhando e volto para o Brasil um pouco a mais do que eu tenho agora, ou então eu vou estudar japonês, volto do jeito que eu vim mesmo, sem ter muita reserva, e aí lá no Brasil, sabendo japonês e também eu já era fluente em inglês, então eu conseguiria de repente aumentar, né, o meu currículo de alguma forma, incrementar de alguma forma. Então foi essa decisão que eu tomei. Então eu falei assim, não vou levar de volta dinheiro do Japão, mas eu vou levar conhecimento, eu vou levar o aprendizado da língua japonesa. E foi aí nesse período que eu conheci meu marido, a gente se casou, eu continuei, né, renovei meu visto e hoje eu estou aqui ainda, até hoje. Legal. Bom, eu quero falar, na volta do intervalo, a gente vai fazer uma paradinha agora, sobre realmente a maternidade, porque é muito desafiador, né, para inclusive pais que se conheceram no mesmo país, têm a mesma formação cultural, entre aspas, mas claro que todas as pessoas são muito diferentes uma das outras, né? E aí quando se tornam pais, isso tem muitos conflitos dessas diferenças. Agora, e numa maternidade, numa paternidade transcultural? Quais foram os desafios que você enfrentou aí, principalmente na primeira maternidade, né? No primeiro filho, o Kaito. Então, Fernanda, me dá só um tempinho aqui para o intervalo, a gente volta, continua conversando e você aí de casa acompanhando aqui junto com a gente. O intervalo é rápido, a gente volta já. Muito bem, de volta à identidade, eu continuo aqui com a Fernanda, falando comigo direto do Japão. Fernanda foi para o Japão com 20 anos, com o sonho de juntar um dinheiro. Chegou lá, enfrentou uma das maiores crises que o país já viu em 2008 e decidiu, no final da estadia ali, fazer um intensivão e voltar para o Brasil com o japonês fluente na mala. E não voltou, na verdade conheceu o marido, se casou, tem construído a vida dela lá no Japão, é uma professora de japonês, né, para brasileiros, uma influencer né, tremenda que ela se tornou, ganhou prêmio, já formou mais de 4.000 alunos, enfim. E está aqui para falar sobre maternidade também com a gente, nesse programa especial aí, pertinho do Dia das Mães. Me conta desse desafio, Fernanda, ser mãe num outro país, né, também de um relacionamento transcultural. Como é que é criar uma criança nesse encontro de culturas tão diferentes? É verdade, é muito aprendizado, é um aprendizado diário, né? E eu digo isso porque agora a gente está numa fase que o meu filho mais velho entrou no ensino fundamental e são novos desafios, então cada fase tem sempre os desafios. E em relação, né, ter filhos no geral, né, ainda mais sendo casada com um japonês, que a gente sabe, né, que japonês tem tudo ali certinho. Então, desde quando a gente se casou, a gente já tinha todo o planejamento de quanto que a gente teria nosso primeiro filho, quanto que a gente teria nosso segundo filho, e foi realmente né, dentro dessas datas, né, digamos assim, do quanto que a gente foi se preparando para aquilo dali. Né? Então, realmente, o pai, né, no caso, meu marido, é um japonês. A gente tem mais, né? Japonês é frio, japonês não abraça, japonês não beija. Gente, isso em público, né? A gente nunca sabe como é dentro da casa. E aqui em casa, o marido, ele quer participar de tudo. Então, até mesmo troca de fralda e todas essas questões. E aí entra, assim, muitos conflitos. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente costuma deixar o bebê mais peladinho ali, de repente no verão, né, só com uma fraldinha, uma coisa mais normal. E aqui já não, aqui já tem que ter uma blusinha, que é a blusinha de baixo, que é a blusinha que fica em contato com a pele, e depois vem a blusa mesmo, né, no caso, assim, a roupa da criança, né. Quando o bebê teve a primeira febre, no Brasil, minha mãe dava banho morninho, né, vamos dar um banho morninho. No Japão já não dá banho. Então, assim, vamos chegar no meio termo, vamos dar pelo menos, passar uma toalhinha na criança, né? Então, assim, a gente está sempre tentando né, chegar no meio termo ali. Como é que você faz aqui? Não, mas no Brasil é assim. E como que a gente pode lidar com isso? Mas uma das coisas que aconteceu no primeiro ano, né, aproveitando que a gente está falando do Dia das Mães aqui, o meu primeiro Dia das Mães eu estava, assim, muito ansiosa e eu perguntei, falando, o que você vai me dar de Dia das Mães? E a resposta foi simples e seca, assim, eu não vou te dar nada, você não é minha mãe. E aquilo ali eu já... meu Deus, como assim? E que no
Brasil isso é uma coisa que, nossa, ainda mais o primeiro filho, o primeiro dia das mães, Claro. tem que pelo menos, né? E aí, então, ele viu que aquilo dali realmente era uma coisa importante para mim. E aí, a partir daí, todo dia das mães, eu ganho flores, eu ganho presente, eu ganho cartão. Mas é uma coisa que as minhas amigas japonesas não ganham absolutamente nada. E tá tudo bem, né? Elas dão É a para as cultura. mães, os pais dão para as mães também. E quando os filhos crescem, eles trazem ali aqueles trabalhinhos da escola. Como é que foi algumas situações? Por exemplo, seus filhos, eles são alfabetizados meio que em 3 línguas, né? Porque japonês, o português e também o inglês. Como é que foi esse processo? Eu dava aula de inglês numa escola internacional. Então, eu era professora do maternal ali e de alunos também que iam para a escola japonesa e depois vinham estudar inglês nessa escola na parte da tarde como atividade extracurricular. Então, eu já conhecia ali aquele mundo de como que é legal você começar a alfabetizar uma criança em japonês e também em inglês. Então, quando eu tive o Kaito, esse para mim também era um sonho. Eu falei, nossa, eu quero muito que meu filho seja um dos meus alunos, né, que era lá na escola onde eu trabalhava. E aí já vem a opinião do pai. Não, mas não precisa introduzir o japonês, o inglês é tão cedo. Primeiro o inglês, depois, primeiro o japonês, depois o inglês. E aí eu falei, não, vamos deixar os dois, vamos deixar primeiro o Kaito, né, que a Helena nem tava na barriga ainda. Eu falei, vamos colocar ele, então, por 1 ano na escola internacional, só para a gente ver como é que é, para ele ter esse contato, eu acho que é importante. E aí, desse 1 ano, realmente ele foi ficando, porque também foi vendo que era bom, que era legal, né, já ter um filho que já tem as 2 línguas, é um sonho para mim também, que, né, se eu pudesse voltar a ser alfabetizada em 2, 3 línguas, seria o máximo. Então, através de muitas conversas, a gente colocou ele na escola internacional, que aí ele foi aí até o final, né, dessa escola, e aí foi para a escola japonesa mesmo no ensino fundamental. Então, a intenção mesmo foi eu trabalhava antes numa escola internacional e via como era possível, via como era legal esse tipo de escola. E aí foi indo. A questão do português acaba sendo um pouco defasado, porque a única fonte de português sou eu. Então, eu acho que, como as crianças ainda têm dividindo a atenção entre a escola, o pai também, então, quando está todo mundo junto, eu procuro falar mais em japonês para que todo mundo possa fazer parte da conversa, que todo mundo entenda que o meu marido ele não entende nada de português e nada de inglês. Então, a nossa conversa principal dentro de casa fica sendo o japonês. Na escola, até então, né, que ele estava nessa escola, era mais o inglês. Então, agora a gente está aí trabalhando para que ele não esqueça o inglês e que a gente possa ir para o Brasil muito em breve, passar uma temporada, 1 mês, 2 meses que seja, para ele também reforçar o português. Muito legal. Como é para eles? Como é o lado deles, né? O Kaito e a Helena? Porque existem diferenças até nas características deles na maioria das crianças da escola, né? Como é que eles lidam com isso? O Kaito ele já tem essa consciência, como ele já tem 7 anos agora, de que, mãe, o meu rosto é diferente de todo mundo. Né? Então, a gente está sempre falando para ele que ele tem, o pai é japonês, a mãe é brasileira, então ele tem os 2. E a gente tem outros amiguinhos aqui que são também filhos de estrangeiros com japonês, e a gente cita os exemplos também, olha, tá vendo tal pessoa? Tá vendo tal amiguinho? Então, o rosto é diferente. No Brasil, existem várias pessoas com rosto diferente. No mundo, existem várias pessoas com rosto diferente. Então, a gente sempre preza muito pela questão do respeito. Tanto, né, ele, né, ter o respeito dos colegas, como também ele respeitar as características das outras pessoas. E aqui em casa é engraçado que o Kaito ele é muito mais parecido comigo e a minha filha é muito mais parecida com o pai. Então fica até meio... Parece que somos um casal que já tinha um filho cada um e se encontrou. Porque realmente quem vê a Helena nem acredita que ela é minha filha. E a mesma coisa acontece com ele. Então ficou bem balanceado aqui e a gente conversa bastante sobre esse tópico. Legal. Vamos começar a falar sobre uma coisa que não importa a cultura, né? Mães com filhos pequenos e que precisam também conseguir dar conta da carreira, do desenvolvimento e tudo mais. Você passa muito por isso. Aliás, você inclusive criou um grupo de WhatsApp com mães para conseguir ajudá-las, inclusive, a estudar japonês, né? Foi o embrião aí do que você faz hoje, que é ensinar japonês?
Foi um pouquinho diferente. Na verdade, esse grupo, ele já existia e eu estava em busca de mães brasileiras, porque quando eu saí da minha bolha, né, da comunidade brasileira, eu realmente só comecei a ter amigas e pessoas ali japonesas. E eu sentia falta de ter amigas brasileiras. Então, quando eu tive o Kaito, que eu parei de trabalhar, ficava só por conta dele, eu senti essa necessidade de buscar. Então, nisso, na internet, em sites de mães, eu achei um grupo de WhatsApp de mulheres aqui do Japão. Eu falei, nossa, que legal, vou entrar. E aí fui aceita no grupo, era um grupo bem pequeno, e lá eu fui conversando com as outras mães, e eu vi que elas não tinham fluência no japonês, então acabava que eu conseguia ajudar elas, e muita coisa que estava aprendendo também, porque era tudo novidade para mim, não é um vocabulário que a gente aprende numa escola, né? A gente não aprende muitas coisas ali do dia a dia, ainda mais sendo mãe. Então, eu consegui ali ajudar elas e, ao mesmo tempo que elas ficaram mais interessadas em aprender. Falei, nada, você não me dá aula particular? Você tá aí com o seu filho pequeno, eu tô aqui com a minha filha pequena. E aí que começou a sementinha, né? De, será dar aula de japonês? Eu dar aula de japonês? Eu que ainda me considero uma constante estudante da língua. Mas aí deu super certo, foi muito bom para mim, foi muito bom para elas. E aí cresceu o projeto. E aí hoje mais de 4.000 alunos já passaram aí pela tua escola, né? E como é conciliar esse esquema das crianças, né? Hoje já estão um pouquinho maiores, mas construir essa carreira de aulas particulares, empreender um negócio, né? Muito de dentro de casa, fazer o home office com as crianças pequenas. Como é que você adequava todas as situações aí para dar conta da maternidade e tudo que ela exige e do seu negócio, que também exige bastante? Não vou mentir, gente, foi muito, muito, muito difícil, principalmente no começo. Quando eu comecei as minhas aulas no YouTube e no Facebook, eu tinha o Kaito, ele tinha 2 anos e eu estava grávida. Então já era um desafio ali, você está ao vivo, eram aulas de 10 minutos, mas você está ao vivo com uma criança de 2 anos passando, né? Então, meio que assim, vamos aqui, deixar aqui um pouquinho. E eu ainda dava aula com o iPad. Então, imagina, com uma criança de 2 anos com o iPad aqui, eu queria o iPad. Então, assim, foi difícil, era ao vivo, não tinha muito o que fazer. E ainda bem, né, que todo mundo que sempre me assistiu me apoiou muito desde o início, que foi que realmente me fez continuar. Falei, gente, desculpa, né, estamos aqui, mas eu quero ajudar vocês. Eu sei que vocês também têm filhos, aí vocês vão me entender. Mas, enfim, ainda bem que nunca aconteceu de nenhum imprevisto, assim, nenhum acidente. Mas isso foi indo, né? Então a Helena nasceu, eu tirei uma semana só de folga ali das redes sociais e eu estava diariamente, de segunda a sexta-feira. Então eu estava ali com os meus 10 minutinhos de japonês. Então ela, bebezinha, então imagina, eu dando aula com uma bebezinha aqui pequena, né? Então 10 minutos eu fui sobrevivendo aí 1 ano. E aí depois, para gravar o curso de japonês mesmo, para ir a eventos, e a Helena era uma bebê que eu até pensei que ela fosse aqueles bebê high need, porque ela não ia com ninguém, nem com o pai, nem podia chegar perto dela, ela tinha necessidade de estar comigo o tempo todo. Então muitas pessoas que me conheciam naquela época já me conheciam com o seto, né, o combo, eu e mais a bebê aqui no canguru. Então onde eu estava, ela estava também, e aí não tinha muito o que fazer, né? Eu conseguia trabalhar mais durante a madrugada, então eu colocava ela para dormir, trabalhava e até umas 4 da manhã, e aí eu dormia muito pouco nessa época, até que eu comecei a falar, não, eu vou inverter isso daqui, eu vou começar a acordar 4:30 da manhã e vou começar a dormir cedo, no horário que eles dormem, né, às 8:30. E aí foi o que realmente me ajudou aí a ser mais produtiva, a conseguir fazer mais tarefas. E eu continuo com essa rotina até hoje. Então, hoje em dia, eu durmo bem cedo, do 8:30, 9 horas da noite, eu já estou dormindo. E aí eu acordo às 4:30 da manhã, então tem aí esse espaço de tempo enquanto eles ainda estão dormindo para poder arrumar o que precisa ser feito. Muitas mães agora se sentindo representadas com essa rotina, porque é essa a realidade, né? Fernanda, queria te agradecer muito por ter compartilhado a sua história com a gente, que tem muito foco, muita determinação. Feliz Dia das Mães para você, aí do Japão. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida por aí. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Feliz Dia das Mães para todo mundo que está assistindo aí também. E até mais.
Até. Obrigado a você também. Feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanham. Espero que Deus abençoe muito a vida de cada mãe que ora tanto, intercede tanto pelos seus filhos. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história para você aqui no Identidade. Até lá. Tchau, tchau.